Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula em casa. Eu sou a professora Alexandra Mello, da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. E hoje a gente vai ter aula de matemática para os terceiros, quartos e quintos anos do ensino fundamental, dos anos iniciais. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as tabelas de dupla entrada e as tabelas simples. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura, o que compõe essas tabelas, para a gente poder usar no dia a dia, na nossa sala de aula, nas pesquisas que vocês fizerem. Vamos lá? Tabela é uma representação organizada em forma de linhas e colunas de dados coletados. Aqui nós temos o exemplo de uma tabela para vocês visualizarem. Então, a tabela, ela serve para quê? Ela serve para organizar as informações e, assim, facilitar o entendimento, a leitura do assunto que está sendo abordado. Então, vamos lá. Para construir uma tabela, é necessário fazer uma pesquisa para coletar dados ou informações sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu quero saber a quantidade de meninos e meninas que tem na minha sala. Eu quero saber a faixa etária das crianças da minha turma. Eu quero saber o alimento preferido. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Para coletar esses dados, para fazer essa pesquisa, vocês podem usar diversas estratégias. Podem, por exemplo, ir a campo, fazer anotações, fazendo a pergunta para a pessoa que você está pesquisando e anotando as informações dos dados coletados. Pode gravar um áudio, né, mandando a pergunta e a pessoa te dá a resposta. Você pode criar um formulário, mandando as perguntas e ela digita a resposta, você recebe. E aí, terminando a sua pesquisa, você vai fazer a coleta dos dados que você recebeu, né, seja de qual forma você escolheu, e vai aí fazer a construção, a organização dessas informações numa tabela. Aí a gente vai agora explorar como que se organiza uma tabela para poder, quando vocês realizarem uma pesquisa e quiserem construir uma tabela, vocês saberem como que é a organização, como que é a estrutura de uma tabela. Vamos conhecer um pouquinho dessa organização. A partir da pesquisa, nós começamos a organizar os dados em uma tabela, para facilitar a leitura, porque imagina você lá fez uma pesquisa com 15 pessoas e aí você tem que ficar toda hora olhando quem que optou por o quê. Na tabela isso fica muito visível, muito claro, porque ela está distribuída em linhas. Então nós temos aqui as linhas da tabela, aqui no caso nós temos 4 linhas, e aí depois temos as colunas, né, desta tabela. Então aqui nós vamos ter 3 colunas. Vocês vão ver aqui, ó, linhas. Então nós temos as linhas e agora as colunas, são 3 colunas. Então toda a tabela ela é organizada em linhas e colunas, tá bom? Coluna e a linha. Coluna na vertical, linha na horizontal, tá bom? Bom, agora a gente vai explorar uma tabela. Essa aqui é uma tabela simples, tá? O que compõe uma tabela simples? Que elementos que tem numa tabela simples? Bom, nós temos a primeira linha, que é o título da nossa tabela, tá? E aí vai depender da pesquisa que vocês estão realizando. Nesse caso aqui, disciplina preferida dos alunos do 4º ano. E nós temos na primeira coluna as disciplinas. Quais são essas disciplinas? Matemática, português, educação física, arte e o total de alunos. Na segunda coluna, nós temos a quantidade de alunos que escolheram a disciplina de sua preferência. Essa é uma tabela simples. Qual que é a característica da tabela simples? É que ela tem somente 2 colunas, né? 2 informações, que é a disciplina e a quantidade de alunos, somente 2 colunas. Então, quando a gente observa uma tabela com 2 colunas, a gente está vendo uma tabela simples. Agora a gente vai conhecer os elementos de uma tabela de dupla entrada. O que nós podemos observar nessa tabela? Também aparece na primeira linha o nome da tabela, que é, no caso, o título da tabela, que no caso é a disciplina preferida dos alunos do 4º ano. Também como na tabela simples. Também aparece as disciplinas, né? Então, matemática, português, educação física, arte e o total.
A diferença dessa tabela para a tabela simples que a gente acabou de ver no slide anterior é que a quantidade de crianças, nesse caso, foi dividida entre quantidade de meninas e quantidade de meninos que têm preferência pelas disciplinas. Toda vez que eu tenho 3 ou mais informações, eu tenho uma tabela de dupla entrada. Então, sempre a tabela de dupla entrada, ela vai ter 3 colunas ou mais, diferente da tabela simples, que ela é composta por no máximo 2 colunas. Vamos praticar um pouquinho? Eu quero agora que vocês me digam, observando essa tabela simples,